Mundo Maior em Debate, essa noite falando sobre questão de gênero, né? O Rossandro estava nos falando aqui que 50%, né? Como é que é a questão de 50% de suicídio? Eles tentam se matar antes dos 20 anos. 50% dos jovens que estão passando por essa situação tentam se matar antes dos 20 anos, né? Nós estamos aqui na TV Mundo Maior e essa televisão ela transmite pelo principal satélite de comunicações do Brasil, que é o Star One C2. São 6 milhões de antenas apontadas para esse satélite, sendo que 3 milhões têm condições de acessar a TV Mundo Maior. Então, além disso, nós estamos presentes em vários canais de TV aberta, né? Três Corações, Minas Gerais, Ouro Fino, Minas Gerais, Araraquara, São Paulo, Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, Jataí, em Goiás, Erval Velho, em Santa Catarina. No início do ano, a gente estreia em Juiz de Fora, Minas Gerais, e Araçatuba, São Paulo. Além disso, a gente transmite também para vários canais de TV fechada, né? E através da grande rede no www.tvmundomaior.com.br. Você imagine que essa mensagem, esse bate-papo aqui sobre o tema, esse bate-papo com o objetivo de levar informação até a casa das pessoas, teve condições de salvar uma vida. Só uma vida. Esse é um trabalho que é feito com muito amor, aqui por nós da Fundação Espírita André Luiz. E você que está nos assistindo pode nos ajudar a salvar vidas, a levar paz, levar amor aos corações e às mentes terrenos, porque tudo que nós queremos é viver num ambiente mais fraterno, mais solidário, o tão sonhado status de planeta de regeneração. Você pode ser uma dessas pessoas auxiliando o nosso trabalho, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, Mundo Maior, enfim, todas as ações da Fundação Espírita André Luiz. Isso aqui custa muito dinheiro, não é pouco não, né? Essa mesa custa dinheiro, esse computador custa dinheiro, esse microfone custa dinheiro, a luz que está nos iluminando custa dinheiro, o satélite custa um dinheirão, e aí você tem advogado, você tem engenheiro, você tem profissionais, ótimos profissionais. Aliás, por favor, uma salva de palmas para os profissionais da Fundação Espírita André Luiz, homens e mulheres que deixam suas famílias para levar essa mensagem até a sua casa, né? Boa parte deles sequer são espíritas. E assim que você puder se unir conosco nesse trabalho, esteja conosco, 0800 12 18 38, ou através do site amigosdaboanova.com.br, você pode se associar e nos ajudar com esse trabalho de iluminação de mentes e de corações. É uma ótima forma de fazer caridade. Nós temos uma pergunta da plateia, do nosso amigo, nosso irmão querido, seu Farid. Vamos lá, Vânia. Vamos lá. Gostaria de perguntar primeiro para a Carol, embora ela tenha respondido quase toda a minha pergunta, mas gostaria de perguntar a ela se houve alguma interferência no processo de aprendizado, se ela demorou mais tempo para concluir o ensino fundamental. E a segunda eu gostaria de fazer para o Sandro. Rossandro. Rossandro. É um cabra chique, não é qualquer chique. nome, não. Então, eu gostaria de fazer para ele se pode ocorrer uma castração psíquica e fazer com que aquele adolescente, aquele indivíduo, possa não ter mais desejo nenhum sexual, devido à repressão que possa ocorrer na puberdade ou na infância. Primeiro a Carol. Sim, eu parei um bom tempo de estudar por medo de ir para a escola, da repressão do povo, né? E graças ao projeto Transcidadania, que eu me encontro hoje, eu voltei a estudar e perdi o medo de estar em público novamente, porque eu fui me isolando do mundo por medo mesmo dos olhares, dos bullying, e me atrapalhou bastante. Eu voltei há pouco tempo a estudar, graças ao projeto. E olha aí, hoje está aqui, linda, maravilhosa, falando em rede aberta de televisão, tá vendo? Fala um pouquinho para a gente do Transcidadania, Carol. Então, o Transcidadania é um projeto inclusivo, né, que está aí para ajudar as meninas a fazer cursos técnicos, voltarem a estudar e dar uma possibilidade de uma vida que não seja na prostituição, na marginalidade. Muito bom. Meninas e meninos também, porque também tem as meninas que se tornam, que têm o desejo de se tornar meninos, né? Sim, ao público trans. E como é que é feito esse acolhimento, esse trabalho? Como é que as pessoas podem chegar até esse serviço? Então, faz parte da Secretaria de Direitos Humanos, aí tem que ir
entrar no site, né? Isso aqui, que é da Prefeitura de da São Prefeitura Paulo, de São né? Paulo, é só na capital. E procurar se informar certinho no site, tem da Secretaria de Direitos Humanos, projeto Transcidadania, e são 200 beneficiárias por ano em várias escolas da capital, e muitas para voltar a estudar ou fazer cursos técnicos, qualificações. Muito bem. E você lembra da sua pergunta? Lembro, Vamos sim, lá. que uma repressão tão grande poderia gerar uma certa castração psicológica, a pessoa ficar tão traumatizada com o preconceito, com o bullying, com o sofrimento causado pela orientação que ela começou a manifestar, que ela se reprimisse a um ponto de não manifestar mais a sexualidade. Pode acontecer em alguns casos, e é justamente isso que termina levando a essa tentativa de suicídio, porque como é uma energia que não pode ser apenas reprimida, ela tem que ser sublimada, desenvolvida, trabalhada ou experimentada da forma como as pessoas sentem a necessidade no momento da vida dela experimentar. Toda vez que você reprime algo, aquilo é como uma represa, em algum momento aquilo vai explodir. E aí, se a implosão for interna, justamente vai levar a essa tentativa de destruir a própria vida, já que passa a ser tão sofrido negar a si mesmo, que então não tem sentido mais viver. E por isso que é tão importante nós trabalharmos esse sentimento de solidariedade, tolerância e respeito com as pessoas que passam por isso. Olha, nós temos aqui algumas participações. Afonso Almeida, de Unai, Minas Gerais. Tem uma outra pessoa aqui, mas não falou de onde que é. Dulcineia, Minas Gerais. Fernanda Moldes, Rio de Janeiro, né? Deve ser capital, né? E algumas questões bastante interessantes. Aqui vou ler, por exemplo, a do Afonso Almeida, que é de Unai. Ele diz assim: se o casamento existe para a constituição da família e reprodução humana, e o espírito reencarna para evoluir, no Livro dos Espíritos, capítulo 4, Lei de Reprodução, questão 696, diz: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E a resposta dos espíritos: regressão à vida dos animais, né? E aí ele faz a pergunta, baseando-se nessa questão 696, ô Sandro. Se nasce com o sexo masculino, não deve ele progredir e evoluir nas funções de gênero masculina que Deus lhe criou, confiou? Eu lembro muito da resposta de Chico Xavier em Pinga Fogo, né? Que ele vai dizer o seguinte: será que a mão só tem função de fazer bolo? Será que a gente tem como dizer que somente você vai expressar a sua vida através de uma única forma de vida? E olha que o que está dizendo aí é o casamento, não diz especificamente entre um homem e uma mulher. A espiritualidade está sempre definindo espíritos eternos. E hoje nós temos várias formas de ter filhos sem necessariamente você ter um casal heterossexual. Inclusive, se você imaginar a quantidade de casais heterossexuais, que para muitas pessoas seriam os únicos que teriam uma vida sexualmente honesta, e que abandonam, abortam seus filhos e que deixam para outras pessoas cuidar, imagine como nós faríamos no momento que a gente acolhesse essas tantas crianças que estão aí abandonadas porque não foram educadas, foram abandonadas por pessoas que têm essa vida aí, né, aparentemente como a única padrão de ser, e que são acolhidas por muitos casais, inclusive casais homoafetivos, que vão educar essas crianças, né? Então, assim, se a gente tivesse num mundo em que a única forma de ter o bebê fosse apenas no casamento heterossexual, o que já não é mais uma realidade, talvez essa discussão fosse uma discussão que a gente pudesse debater com mais profundidade dela. Mas é óbvio que a gente pode manifestar a família. A identidade de família é quando duas pessoas juntas e recebem uma outra pessoa, seja por adoção, por inseminação, que são muitas as formas do espírito chegar à nossa vida na construção da família, e a partir dali nós assumimos esse papel. Porque tem muita gente, por exemplo, que é criada pela tia, Sim. pelo avô, pela avó, né? E só porque não foi o pai original, ali não há um conceito de família. Sim. A gente estaria reduzindo a família apenas a uma concepção clássica, e aí você está excluindo todas as pessoas. É como se dizer assim, não somente o cristão tem Deus e todos os outros que não conhecem Jesus não têm Deus, budistas, muçulmanos, hindus, judeus. A gente termina sempre, quando a gente tem esse discurso, eu até entendo o ponto de vista dele, mas quando a gente tem esse discurso, a gente termina sempre dizendo assim: eu tenho uma única expressão da verdade e tudo mais não serve. Sem dúvida.
passaram-se mais de 150 anos desde o livro, que é absolutamente atual. Mas o próprio Kardec, por mais de uma vez, ele citou, né, se algum dia a ciência vier reformar ou vier colocar em dúvida aqui algo que nós estamos trazendo, não tenham dúvidas, fiquem com a ciência, né? Nós ainda temos muito que aprender com isso tudo. Tem uma outra questão aqui da Dulcineia, Carol. Ela diz assim: boa noite, vocês estão parabéns pelo tema. Gostaria de saber qual é a idade que a criança se manifesta como... Não, ela toma ciência que não tem o sexo que o corpo tem, né? Sendo que na doutrina espírita a criança se amadurece espiritualmente aos 7 anos. Isso é o que ela está citando aqui, né? Ela faz essa pergunta em função de uma mãe que tem um menino de 5 anos que está passando por essa situação. Olha, aos 9 anos eu já tinha certeza que eu estava em um corpo errado. Mas um pouco antes eu já me lembro também de me sentir especial, diferente. E como é que o pai deve agir numa situação como essa, Rossandro? O pai, a mãe, o educador, quando ele percebe que há esse encaminhamento natural? Eu entendo que, num primeiro momento, os pais, eles pensem assim, que até por saber tudo que o filho vai enfrentar, ele tem uma tendência inicialmente de fazer com que o homem seja homem, a menina seja menina. É um processo compreensível. Mas uma vez que se percebe que é muito forte isso, que vai gerar um sofrimento, a negação dessa manifestação de orientação sexual, você passa em nome do preconceito da sociedade, a não amar mais e a rejeitar seu filho ou sua filha. Então, nesse momento, eu acho que os pais, eles vão ter que, se realmente há um amor e eles entendem que vão precisar acolher essa criança. Eu vejo muito, por exemplo, hoje eu vejo muitos religiosos, eles têm filhos homossexuais em casa, o que é que eles fazem? Eles mandam para fora de casa. Eles mandam estudar fora do Brasil. Porque, na verdade, em várias religiões tem acontecido isso. Ficar negando, dizendo que... Vai chegar um momento que vai ficar tão complexa a negação que vai ter que vir para um debate. Sim. O que nós estamos fazendo enquanto espíritas é antecipar isso de uma forma mais madura, mais amorosa. Mas os outros ainda estão negando, tentando colocar como uma coisa. Não, esconde. Eu tenho vários casos que eu conheço. Eu sou líder de uma igreja, meu filho é gay, mando para teu canto. Entendeu? Vai para outro país, vai para outro lugar. E, na verdade, vai chegar um momento que não vai dar para estar escondendo isso. Ou seja, o tratamento é para o filho e é para os pais também, né? Com certeza. Com certeza. Vai, fica... Isso, eu acho que quando os pais percebem que a criança é diferente, eles têm que amar em dobro, porque ele já vai sofrer muito lá fora. Então, dentro de casa, eles têm que ter apoio. E buscar o conhecimento. Nós temos mais uma ligação. Esmeralda, de Unai, Minas Gerais. Boa noite, Esmeralda. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, querida. E você? Está nos acompanhando de que forma? Eu estou acompanhando pela TV Mundo Maior. Pela parabólica? Isso, pela parabólica. Pois não, querida. Pode fazer sua pergunta ou sua consideração sobre o tema. Então, eu tenho uma filha que, quando era pequena, ela nunca demonstrou nenhuma tendência à homossexualidade, nada disso. E depois que ela se tornou adolescente, com muitas dificuldades de relacionamento na escola, ela passou a se relacionar mais pela internet, tem até um namorado pela internet, lá da Holanda, fica muito tempo trancada dentro do quarto. E ela um dia veio com uma bomba dizendo para mim que gostava de mulheres e que ela era homossexual. E hoje ela assume que ela é transgênero, que ela não tem gênero. Que num dia ela gosta de se vestir como mulher, no outro dia ela gosta de se vestir como homem, e quer ser chamada de ele, e quer mudar o nome, quer se transformar. Mas, não sei, ela é muito ligada a animes, essas coisas, sabe? E se fantasia, e a gente não sabe lidar com isso. Quando a gente tenta argumentar com ela não aceita nada e fica agressiva. Que idade que ela tem? Tudo que a gente fala, ela não concorda. Que idade Hoje que ela tem? Ela tem 22 anos. 22 anos. Tá bom. Extremamente inteligente. E você quer entender melhor como lidar com isso, não é isso?
porque aos poucos a gente vai absorvendo isso. Foi um choque quando descobrimos, né? Mas nós temos que conviver com isso, né? Sim, sem dúvida, acolher, né? É isso aí. Como humanos. Imagino. Como agir, gente? Como é que nós agimos num caso em questão, né? Parece que há uma certa confusão por parte dessa jovem, né? Na verdade, se você observar, a mãe ainda está tentando absorver essa realidade e aceitar. Pelo discurso dela, ela ainda está tentando fazer com que a filha vivencie uma experiência de acordo com como a mãe quer, né? E o conflito está justamente aí, porque ela ainda, e eu até entendo, ela está querendo que a filha não passe por tudo que ela vai passar, ou pelo preconceito, ou até pela própria dificuldade da mãe de entender isso. No momento em que ela perceber que ela não vai conseguir mais lutar contra isso e aceitar isso, e tentar ajudar a filha a vivenciar essa experiência da melhor forma possível, ela vai poder acolher. E aí há uma diferença, e Carol certamente deve testemunhar isso, entre aquelas pessoas que têm acolhimento familiar e as que não têm. Para tudo na vida. Mas nesses casos, sobretudo, quando você acolhe o filho e você entra com ele naquele processo, ajuda o estabelecimento daquela vida que ele escolheu, e você continua amando, mesmo que você passe o resto da vida achando que não deveria ser assim. Porque você não é obrigado a concordar, sim. Mas se você tem que continuar amando, é o ideal que você continue amando, você vai perceber que você vai... E ela falou, ela é muito inteligente, e ela não deixa de ser inteligente por causa disso, obviamente. Sim. Então, ela vai poder fazer com que ela não veja a filha apenas como uma pessoa que a gente fica reduzindo, né? Gênero, nós somos almas eternas. Nós manifestamos muitas possibilidades. Então, se ela deixar de ver a filha apenas como alguém que está tendo essa orientação de gênero diferente do que ela queria para a filha, e ver aquela menina inteligente, capaz e boa, ela vai poder ver a filha numa dimensão maior. Então, quanto mais rapidamente ela aceitar e colaborar com a filha nesse momento dessa mudança dela, mas ela vai poder ver a filha globalmente, e não apenas como alguém que tem uma coisa ou um comportamento que ela, como mãe, ainda não está conseguindo entender. E isso em decorrência até talvez há de ajudar a filha para que ela entenda qual é o seu papel no mundo. Né? E é importante que haja respeito de ambas. Tanto da filha entender o tempo da mãe de aceitar, como da mãe entender a escolha que a filha fez. Não existe um lado que tem que ser... Os dois lados têm que ter compreensão e amor. Carol, como é que se deu o seu acolhimento na Casa Espírita? Como é que é esse trânsito na Casa Espírita? Você frequenta o Perseverança aqui em São Paulo? Isso. Perseverança é um dos maiores, acredito que seja o maior grupo espírita do mundo, um mundo de gente que frequenta. E como é que é esse acolhimento lá? Como é que você foi recebida? De que forma que você tem sido recebida ao longo desse tempo? Que te faz ficar no Perseverança? Muito bem acolhida. Eu já fui em vários lugares tentando me encontrar, porque eu sou muito religiosa, eu quero ter um contato com Deus, então sempre fui muito na católica, na evangélica, fui até em centros espíritas, Umbanda, Candomblé, para tentar me encontrar, ver onde que eu me sentia bem. E lá eu sentia os olhares, apenas isso, senti. Que bom. Que bom. Esse é um objetivo da Casa Espírita, né? Acolher. Aliás, é o objetivo, em primeira e última instância, de qualquer casa de religião. A religião vem do latim de religar, que é a proposta de religação de nós, criaturas, ao nosso Criador. E o acolhimento faz parte do DNA da religião, né? Rossandro, a grande rede social Facebook implantou a opção do usuário escolher o gênero que queira. Né? Deixou ali pronto para a escolha 56 opções. Eu vou citar algumas aqui. Gênero andrógeno, bigênero, gênero em dúvida, gênero não conformista, gênero variante, pangênero, transgênero, enfim. Será que são tantos gêneros assim? Como a mente humana ela é muito capaz de expressar várias formas, eu acho que vai surgir até outros, eu acho. A gente para nós é muito estranho, né, ouvir essas palavras, e a gente, no primeiro momento, parece algo que beira o exótico, mas, na verdade, é a mente humana expressando suas múltiplas formas de viver suas experiências. Isso acontece no campo da fé também. Quantas igrejas e quantas denominações e quantas subdivisões do próprio mundo cristão existe? Parece, às vezes, também, você faz parte de um grupo, você olha para aquele outro achando estranho aquilo ali, né? Mas eu acho que é sempre um desafio. Qual é o maior desafio nosso, desde que o mundo é mundo, mas sobretudo nessa modernidade, em que você, por exemplo, citou um exemplo realmente real, de que breve nós teremos uma sociedade de maioria muçulmana,
é que se nós não trabalharmos a tolerância, nós vamos para a guerra. Se não trabalhar a tolerância a quem tem uma religião diferente de mim, a quem tem uma visão de orientação sexual diferente da minha, a quem vive numa cultura ou num campo social diferente do meu, eu vou para o conflito, porque eu vou querer impor o meu modelo. Então, o Facebook, como trata-se de uma rede social que abrange o mundo inteiro, ela percebeu que precisaria, né, de alguma forma, atender a toda essa diversidade que acontece. Isso também, eu lembro que no começo tinha também uma luta para que houvesse a opção espírita, porque não tinha, né, no começo. E a gente foi lá e manifestou esse interesse que também houvesse a possibilidade de se definir na religião como espírita. Então, assim, os grupos vão sempre, e há todo esse direito, manifestar o seu interesse de que ele seja contemplado na sua forma de viver o mundo ali. Carol, você acho que até citou aqui, se não me engano, que havia um certo conflito com a divindade, né? Com Deus, né? Por que eu nasci desta forma? Por que eu sou assim, né? A doutrina espírita, ela te trouxe uma explicação deste porquê? Nós expomos o que nós somos, a nossa alma, o nosso espírito. Então, é isso, né? O Rossandro, existe uma explicação de alguns espíritas de que as pessoas que não se encaixam no gênero heterossexual são espíritos que em encarnações passadas não respeitaram sua sexualidade. Você acha que dá para ser tão simplista e pouco fraterno dessa forma? Ainda bem que você disse que foi a opinião de certos espíritas, de não da doutrina. Espíritas, né? Não da doutrina. Porque a doutrina não diz isso. A doutrina vai falar sempre de alma e em experiências, né? Por exemplo, nós temos experiências na sexualidade diferente, nós temos experiências de nascermos com acesso ou não à cultura, nós temos experiências de nascermos com acesso ou não a dinheiro, e todas essas experiências têm um único objetivo: fazer com que o espírito, nas muitas formas de viver a sua experiência na Terra, vá ampliando a sua capacidade de compreensão, de amor, de acolhimento às muitas diferenças. Então, dizer isso aí é uma tentativa redundante, reduzida, desculpa, e ao mesmo tempo de tentar carimbar como algo ruim, como algo condenatório, seria uma versão nossa condenatória, na verdade. Sim. Muito bom, muito obrigado. Nosso papo foi uma delícia. Obrigado para todos vocês que estiveram presentes conosco, né? Uma alegria muito grande recebê-los. Obrigado, Carol. Obrigado, Rossandro. Chico Xavier nos deixou uma célebre frase: quando olho para uma pessoa, não estou olhando sua condição sexual. Estou olhando para alguém que me cabe respeitar, seja qual for a identidade em matéria de sexo. Negros, amarelos, brancos, índios, ricos, classe média, pobres, doutores, alfabetizados, semi-alfabetizados, analfabetos, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais. Eu me pergunto, isso são classificações de raça ou a raça é humana? Esse foi o último Mundo Maior em Debate de 2016. Se Deus quiser, nós voltamos ano que vem, uma vez por mês, aos sábados, nos reunindo aqui com você, espírito amigo, irmão em Cristo e filho de nosso amado Pai. Um baita iluminado período de festas para você, que em 2017 possamos continuar juntos estudando a doutrina espírita e trabalhando para a regeneração do planeta. Um beijo no coração e até o ano que vem. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.